Olá, eu sou o pastor Daniel Barcelos e este é o canal Foco Cristão. No vídeo de hoje eu gostaria de abordar com você o Salmo 91, um salmo muito conhecido, muito amado pelos cristãos, e nessa época de epidemia, da pandemia do coronavírus, ele tem sido muito lembrado. O Salmo 91 já é muito querido porque as pessoas amam as promessas divinas que ele contém. Porém, diante das ameaças dessa epidemia, algumas pessoas têm se valido do Salmo 91 como uma espécie de talismã, como que querendo invocar as promessas de Deus, apenas recitando o que está ali. A questão é, qual é o propósito real do Salmo 91? Qual é o seu entendimento verdadeiro? Com que propósito, com que objetivo ele foi escrito? Qual a sua melhor interpretação, a interpretação verdadeira que edifica nossas vidas? É com esse propósito que nós iremos abordar o Salmo 91. Vamos abordar com o tema livramento em época de mortandade. O Salmo 91 ele não tem um autor declarado, não se sabe ao certo quem o escreveu. A tradição judaica o atribui a Moisés. Já na Septuaginta, aquela tradução grega do Antigo Testamento, diz que o autor foi Davi. Não se sabe quem o escreveu. O certo é que foi alguém profundamente inspirado por Deus, com um vínculo tão tremendo com o Senhor, que foi capacitado por Deus a escrever em nome do próprio Deus. O linguajar do Salmo é como se fosse um pai falando para um filho, exortando o filho a confiar no Senhor, porque ele é digno de toda confiança e tem poder para livrar. E quando chega no final do Salmo, o próprio Deus se manifesta como o Pai Celestial, prometendo livramento àqueles que têm uma relação íntima com ele. É como se o Salmo 91 fosse uma promessa no Antigo Testamento equivalente àquilo que está lá no Novo Testamento em Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo-chave do Salmo 91, para nós entendermos, é o versículo 8, que diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Ou seja, é como se o salmista estivesse falando das pestes, da praga que é enviada por Deus sobre os inimigos do povo de Deus ou sobre aqueles que, pertencendo ao povo de Deus, se portam com infidelidade. A estrutura do Salmo ela é claramente dividida em três partes e contém duas vozes, ou seja, duas vozes que falam. Na primeira e segunda parte, essa primeira voz, ela declara a importância da confiança em Deus e diz os benefícios que essa confiança traz, do relacionamento íntimo com o Senhor. Na terceira parte do Salmo, existe então ali o próprio Deus falando. O próprio Deus se manifesta fazendo promessas. Então, ele é dividido dessa tríplice maneira. Uma declaração inicial: Deus tem um refúgio para os que o amam. Depois, não há limites para o poder protetor de Deus. E, por fim, as promessas de Deus. Vamos então agora analisar o Salmo 91, versículo por versículo, prestando atenção ao seu significado original e aquilo que pode representar para nós hoje em dia. Vamos entender o que está escrito, qual era o significado para aqueles que o ouviram primeiro e depois como isso se aplica em nossas vidas. Diz assim o versículo 1, aliás, os versículos 1 e 2 dizem assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aqui já nesse versículo 1, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. Está se referindo a Deus, então, com 4 títulos diferentes. Deus aqui é chamado de Altíssimo, Onipotente, Senhor e Deus. Cada um desses títulos tem um significado bíblico ao longo da história do Antigo Testamento. Altíssimo, por exemplo, que lá no original é descrito pela palavra Elion,
A palavra significa que Deus é grande, ele é imenso, maior do que qualquer problema. Diante dele, todos os problemas são pequenos. E aqui já traz uma mensagem de conforto para o nosso coração. Deus é maior do que tudo. Depois tem a palavra onipotente, que traduz aqui, nesse caso, a palavra Shaddai. Shaddai é o sustentador, é o Deus sustentador que se revelou aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, como Deus que tinha poder para prover o necessário que satisfizesse a todas as necessidades. A próxima palavra é Senhor. Senhor é a tradução, é a versão para nosso idioma de uma palavra que em hebraico ela é impronunciável, é o tetragramo sagrado, né? Que às vezes é traduzido em algumas bíblias antigas como Jeová e entrou para a tradição evangélica como Jeová. A pronúncia correta não é conhecida. Provavelmente é algo como Yahweh. O que é que qual é o sentido? O que tem nessa palavra que pode acrescentar para nós de significado? Deus se revelou como Yahweh, como o Senhor, àqueles com quem ele fez uma aliança. É o Deus das alianças. Ou seja, aquele Deus altíssimo, poderoso para suprir todas as necessidades, ele faz aliança com aqueles que o têm. A quarta e última palavra, a palavra Deus, é o nome mais comum que se usa para Deus, é o título geral que é empregado para alguém que merece adoração, para alguém que merece toda reverência, toda dedicação. Agora, note que aqui no versículo 2 diz assim: diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Meu. Aqui está falando de um relacionamento pessoal, de um relacionamento íntimo. É uma expressão de confiança. Não é uma coisa automática, não é uma coisa distante, não é alguém de quem eu ouvi falar. Envolve relacionamento pessoal. E tem uma coisa que diz que Deus fala de Deus como nosso baluarte. Baluarte é um refúgio, é uma fortaleza extremamente forte, inexpugnável. É o maior grau de segurança que se pode atribuir a uma determinada posição defensiva. Quem está no baluarte está seguro. Deus é o nosso baluarte. Não sei se você que escuta essa mensagem, que está vendo esse vídeo, você já tem a sua vida segura em Deus. Deus deve ser o seu baluarte. A Bíblia diz que aqueles que entregam sua vida a Jesus têm as suas vidas escondidas em Cristo. E nós estamos em Deus. Muito bem, vamos agora para a parte seguinte do Salmo, para a segunda parte, onde vão ser descritas as promessas que a pessoa que fala está descrevendo. Não é? Não há limites para o poder protetor de Deus. O versículo 3 diz assim: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aqui está falando de alguém que caminha e pode caminhar desavisado, pode caminhar inocentemente. E ali na frente tem uma armadilha, tem alguma coisa para o pegar, alguma coisa para o destruir, alguma coisa para o ferir. Deus livra aqueles que nele confiam. Deus tem poder para livrar e tem prazer em livrar. Agora, aquele que não tem a Deus está à mercê dessas armadilhas. Assim como um pássaro está à mercê de um passarinheiro. Versículo 4 diz assim: ele te cobrirá com as suas penas e, sob suas asas, estarás seguro. O linguajar aqui é um linguajar que mostra um simbolismo muito bonito de uma ave protegendo os seus filhotes debaixo de suas asas. Deus é assim para aqueles que nele confiam. Aqueles que confiam em Deus estão protegidos pelo poder protetor de Deus. O versículo 5 diz assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
e eu li os versículos 5 e 6. Existem situações em que nós temos medo. Existem situações que causam temor, um temor justificado. Como, por exemplo, quando você está numa rua deserta, numa região perigosa, é natural você sentir medo, um medo preventivo. Agora, às vezes o medo é descabido. Às vezes o medo é exagerado. A pessoa fica imobilizada pelo medo. Nessa crise do coronavírus que nós estamos vivendo, ainda não acabamos de passar por ela, muitas pessoas são escravas desse medo, de um terror que as assolam, a tal ponto que elas perdem até mesmo o controle daquilo que é bom senso realizar. Por exemplo, quando o governador aqui desse estado, Massachusetts, ele falou para as pessoas evitarem supermercados, para não evitar aglomeração, o que é que as pessoas fizeram? Ao invés de evitar os supermercados, correram para os supermercados. Para que isso? Por medo. Não havia ameaça de falta de comida, não houve desabastecimento, mas a corrida foi tão grande que alguns itens ficaram em falta em alguns supermercados. Mas o pior não foi isso. O pior é que, por causa das superlotações nos supermercados, as pessoas começaram a se contaminar. O que é que foi isso? Foi uma atitude irrefletida causada pelo medo. O medo, às vezes, faz as pessoas realizarem coisas completamente descabidas, estranhas. Não o medo racional, não o medo lógico, o medo que faz bem, o medo que nos preserva, mas esse medo que beira até a neurose. E nesta pandemia, algumas pessoas estão se comportando assim. Muitos adolescentes, inclusive, já têm medo de sair de casa, completamente apavorados, como se um espírito de medo tivesse se apossado delas. Nós não precisamos ser escravos de nenhum tipo de medo. Quem está em Cristo, quem está em Deus, não precisa ser escravo de nenhum tipo de medo. Está protegido debaixo das graças, debaixo da proteção do Altíssimo, das asas do Onipotente. Qualquer tipo de medo, nós podemos simplesmente encarar e orar sobre isso. Orar a esse respeito. Deus dá proteção. É como a história daquela criancinha, muito conhecida, aliás, existem várias versões. Numa versão ela está no navio, noutra versão ela está no trem, etc. O fato é que a criancinha estava brincando nesse transporte e havia uma ameaça, uma tempestade ou algo assim, e as pessoas perguntavam por que ela estava brincando, se ela não estava com medo. Ela disse, não, meu pai é o comandante do navio, ou meu pai é o condutor do trem, então eu não preciso ter medo. Nesse caso, a aplicação para a nossa realidade é: nós não precisamos ter medo de nada, porque o nosso Pai Celeste é o condutor. Ele está no controle de todas as coisas. O Onipotente, o Altíssimo, tem pleno domínio de todas as coisas. Agora, vamos passar para os versículos 5, 6 e 10, analisando uma mesma expressão que aparece de certa forma repetida. Diz assim, no versículo 5, 6 e 10, essas expressões falam de terror noturno, peste, mortandade, e diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. É como se aqui estivesse falando, se manifestando, sobre aquelas pragas que chegaram sobre os adversários do povo de Deus. Como lá no Egito, quando Deus enviou a mortandade dos primogênitos e eles foram atingidos, mas o povo de Deus estava protegido. É como se aqui fizesse uma clara alusão ao que está lá em Êxodo. O que é que tem aqui de lição para nós? A lição aqui é: eu estou protegido debaixo do poder de Deus. Nada vai me atingir. Existe um relato, um texto escrito pela própria pessoa que viveu, o pregador Charles Spurgeon, acerca do versículo 9 e 10, que diz assim: o Senhor é o meu refúgio, pois fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E o Spurgeon diz assim, e eu gostaria de ler com você acerca disso. Ele diz que estava visitando enfermos e realizando funerais em Londres, quando ele começou a se sentir desanimado, atingido pela própria praga. Até que sentou num banco, e do banco ele leu numa vitrine
os versículos que eu acabei de ler. E ele disse: o efeito sobre o meu coração foi imediato. A fé aceitou esses versículos, aplicando-os à minha vida. Senti-me seguro, refrigerado, revestido de imortalidade. Continuei minhas visitas pastorais aos enfermos e moribundos, com paz de espírito. Não senti medo, nenhum temor de dano, não sofri mal algum. Aqui ele sentiu, ele percebeu de imediato o efeito daquilo que Deus havia prometido. Ele sentiu em sua vida. Vamos adiante, vamos passar para o versículo 7. No versículo 7 diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aqui o versículo está dizendo muito claramente: pode estar tudo desabando ao teu redor, você estando protegido por Deus, você não é atingido por nada. Pode morrer um aqui, pode morrer 1000 ali, pode morrer 10.000 ali, você está protegido. Deus tem controle total. Deus tem poder absoluto para lhe guardar. Deus tem poder e fidelidade para cumprir aquilo que disse. Indo adiante, vamos ao versículo 8. Diz assim: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Somente com teus olhos contemplarás e verás os castigos dos ímpios. Novamente, uma reminiscência do que está lá em Êxodo, quando o exército de Faraó foi submergido pelo Mar Vermelho. Mas tem aqui um elemento novo. Tem uma questão ética aqui. Aqui esse salmo, ele começa a apontar que a confiança em Deus garante a promoção, a proteção, mas implica também em responsabilidades morais. Note que ele diz assim: verás o castigo dos ímpios. Ou seja, quem vive em impiedade não está debaixo do poder protetor de Deus. Por quê? Porque o relacionamento pessoal com Deus não coexiste com uma vida de impiedade. Quando você tem uma vida de relacionamento pessoal com Deus, a sua vida fica santificada, purificada, fica dedicada a Ele. E aqui a palavra piedade é bom que ela seja entendida. A palavra impiedade é a negação da piedade. E piedade não é uma coisa má, não é a prática da injustiça, não. Impiedade é simplesmente a pessoa viver de uma forma alheia a Deus e aos seus mandamentos. É uma pessoa que, embora tenha bom comportamento, seja um bom cidadão, não faça mal às pessoas, ela vive como se Deus não existisse. Para Deus, este é o impio. Porque a palavra piedade tem um sentido de religiosidade saudável, aquele que busca conviver com Deus e cumprir os seus mandamentos. Quem vive em impiedade não pode gozar das promessas de Deus. Vamos então para o versículo 9 agora. Versículo 9. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo e a tua morada. Aqui está a razão do livramento. A razão do livramento foi uma relação íntima com o Senhor, com o Altíssimo. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, o Altíssimo a tua morada. Quando você se relaciona com Deus, você começa a poder se apropriar dessas promessas. Vamos pular para o versículo 13, depois nós voltaremos para o 11 e 12. O versículo 13 diz assim: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. O leão e a áspide, eles representam perigos que se caracterizam pela força e pela dissimulação. Ou seja, quer o perigo seja grande, aparente, visível, ou quer ele seja dissimulado, sutil, invisível aos seus olhos, Deus tem poder para livrar. Deus tem poder para lhe guardar. E note que o versículo tem sinônimos, não é? O leão e o leãozinho, a áspide e a serpente, que são a mesma coisa. Por que ele faz isso? Fala assim: é uma forma do hebraico, da poesia hebraica, reforçar um pensamento. Como se dissesse: não importa o perigo,
seja ostensivo ou dissimulado, Deus lhe protege. Essas são as garantias que tem aqui. O versículo 11 e 12 contém uma parte que é muito conhecida também no Novo Testamento, por causa da tentação de Jesus. Diz assim o versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E aqui mostra uma coisa que nós já sabemos, que é de senso comum, senso comum não é bem o termo, mas é de conhecimento geral dos cristãos, que Deus usa anjo muitas vezes para nos proteger. Muitas vezes Deus envia anjos ministradores a serviço dele para proteger os seus fiéis. Apenas eu gostaria de lhe recomendar que quando você orasse pela proteção de Deus, você não pedisse para Deus enviar anjos. É Deus que sabe qual a melhor maneira de lhe proteger. É Deus que sabe se vai fazer com que o adversário se desvie, barrá-lo de algum lugar, mudar o seu caminho, enviar o livramento de outra maneira, ou se vai enviar anjos. Não fique tentando orientar a Deus sobre como Deus proceder. Apenas peça a Deus que envie a sua proteção. Essa promessa que Deus enviará anjo dará a eles ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos, para que não tropeces com os seus pés em pedra. Isso aqui foi usado pelo diabo na hora da tentação de Jesus. A Bíblia fala lá em Mateus 4, e passagens paralelas nos evangelhos sinóticos, nos outros evangelhos sinóticos, que o diabo conduziu Jesus ao pináculo do templo e disse: agora te atira daqui lá embaixo, porque está escrito, Deus vai enviar anjos a teu respeito para que não tropeces com o teu pé em pedra. E Deus orientou Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, percebeu que aquilo era uma armadilha e não caiu nisso. E respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui tem uma lição importante. Não é porque existe uma promessa de Deus que nós podemos abrir mão da prudência. Mesmo havendo a promessa de Deus de nos guardar, nós temos que continuar sendo prudentes. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que não podemos abrir mão da prudência? Porque a Bíblia mostra que todos os seres humanos, todas as pessoas deste planeta estão sujeitos aos mesmos problemas. Estamos sujeitos às mesmas crises. Existe o livramento que Deus dá, que Deus pode dar e muitas vezes dá, mas todos nós enfrentamos as mesmas tribulações, os mesmos riscos. Não é porque você está em Cristo, porque está abrigado em Deus, que você tenha um livramento automático e não precisa mais tomar nenhuma providência, nenhuma precaução. Não. Eclesiastes capítulo 2, por exemplo, versículos 14 e 15, dizem que assim, que os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, eu entendi que a mesma coisa sucede a ambos. Pelo que eu disse comigo, como acontece ao estulto, quer dizer, ao tolo, assim também sucede a mim. Indo adiante, capítulo 9, versículo 2, Eclesiastes 9, 2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto ao que sacrifica, quer dizer, aquele que é religioso, correto, como ao que não sacrifica. Tanto ao bom como ao pecador. Todos enfrentam pandemias, todos enfrentam acidentes de carro, todos enfrentam mortandades e todos estão sujeitos aos mesmos riscos. De fato, os crentes todos também enfrentam os mesmos problemas. Muitos crentes morrem em furacões, em tempestades, acidentes de carro. Crentes morrem ou são feridos em várias circunstâncias. E às vezes a impressão que dá é que até crentes passam por vicissitudes maiores, por problemas maiores do que aqueles que não são crentes. Como, por exemplo, o salmista Asaf, quando ele começou a dizer a orar a Deus, dizendo que, Senhor, eu estou vendo que aqueles que são ímpios, que aqueles que não temem a Ti, têm uma vida mais próspera, têm uma vida mais tranquila do que aqueles que Te temem.
Às vezes acontece isso daí. A chave é que nós temos que perceber que todos estamos sujeitos a problemas, todos estamos sujeitos a enfrentar as mesmas questões. Provérbios 14:16 diz assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. Nessa pandemia eu vi muitas pessoas agindo assim como insensatez. Ficava com raiva de usar máscara e dizia, não vou usar máscara. E alguns acabaram se contaminando. Provérbios 27:12 diz, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Ou seja, a Bíblia manda que as pessoas sejam prudentes. O poder protetor de Deus não substitui a nossa prudência. O poder de Deus, o poder protetor de Deus, se manifesta quando a nossa prudência não é suficiente para nos proteger. Deus não é um Deus que está a nosso serviço. Não. Nós estamos a serviço dele. Ele, no seu amor, na sua graça, na sua bondade, ele nos protege daquilo que nós não somos capazes de nos proteger. Mas ele não é condescendente com o insensato, com aqueles que são imprudentes. Aliás, é interessante que as pessoas normalmente são prudentes para uma série de coisas e não gostam de ser para outras. Por exemplo, quando está fazendo frio, tem um vento frio, as pessoas se protegem, se agasalham para não ficar resfriadas. Ou então, quando a panela está quente, ninguém pega com a mão, porque sabe que pode se queimar. Ou quando lida com material sujo, está fazendo alguma coisa no jardim, por exemplo, não vai comer uma fruta sem lavar as mãos. Isso tudo é prudência. Por que não ser prudente, então, acerca de outros aspectos da vida? A Bíblia nos manda ser prudentes. E eu tenho visto pessoas sendo imprudentes. E é triste. É triste, porque não só atinge a si, como a outras pessoas que são inocentes. Muito bem. A questão crucial agora é o seguinte. Aqui tem uma opção de promessas. Vimos até agora várias promessas nesse salmo. Mas sabemos também, e até eu falei algumas vezes aqui, que algumas vezes essas promessas não funcionam na nossa vida. E como é que a gente faz então para que elas se efetivem? Como nós podemos fazer para que essas questões, essas promessas aqui, se apliquem na nossa vida? Eu não vou ser imprudente, basta isso? Não, não basta isso. A chave para essas promessas funcionarem na nossa vida está nos versículos seguintes, 14, 15, 16. Até aqui nós vimos alguém falando, faz do Altíssimo a tua morada, crê no Senhor, abriga-te no Senhor, entra no refúgio de Deus, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Mas agora é o próprio Deus quem vai fazer uma promessa, ou várias promessas. É o próprio Deus que fala. E quando Deus fala, ele diz assim, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Note que aqui começa dizendo o seguinte, porque a mim se apegou com amor. Aqui está a diferença entre aquele que tem vínculo com Deus e aquele que não tem. Aquele que tem vínculo com Deus pode contar com a proteção divina. Aquele que não tem vínculo com Deus está desprotegido. E compreenda aqui que o livramento que vem de Deus é um ato da graça de Deus. Ele livra por amor. Você não tem mérito nisso, você não está fazendo nada para merecer. Se não acontecer o livramento, é porque Deus tem um plano específico a esse respeito. Deus não permitirá, e eu gostaria de ler uma citação para você aqui, de Peter Marshall. Ele diz assim, Deus não permitirá que qualquer dificuldade nos aconteça, a menos que Ele tenha um plano específico pelo qual grandes bênçãos possam surgir da dificuldade. Deus tem controle absoluto, controle total de todas as coisas. Ele diz assim, porque se apegou a mim, com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Mas preste atenção nas primeiras palavras desse versículo. Eles mostram uma coisa interessante, que Deus é um Deus de relacionamentos.
porque a mim se apegou com amor. Deus é um Deus relacional. Ele livra, ele se comunica, ele protege aqueles que se abrigam nele, Deus. Deus não é uma espécie de sensor anticolisão que existem nos carros modernos. Alguns carros, isso aparece até em propaganda, o carro vem andando por uma estrada, de repente o carro sozinho freia, sem que o motorista tenha feito nada. Por quê? Porque existe um sensor ali que protege o carro de bater contra outro veículo, de atropelar uma criança, qualquer coisa assim. Deus não é isso. O sensor ele faz isso qualquer que seja o motorista. O sensor protege o carro de bater qualquer que seja a atitude de quem está dentro do veículo. Mas Deus não. Deus exige que a pessoa tenha relação com ele. Deus não está a nosso serviço. Ele não é uma máquina. Ele é uma pessoa que se relaciona, que é poderosa, amorosa, mas quer ser também aceito, ou quer que a pessoa aceite se relacionar com ele. Ele oferece proteção e ele exige que a pessoa aceite e se dedique a ele para ser protegida. A promessa de proteção está toda aqui nessas palavras. A mim se apegou com amor. É aqui que aparece a chave para receber a proteção divina. E sendo essa a chave, a mim se apegou com amor. Sendo esta a chave, o relacionamento pessoal e íntimo com Deus, a gente já percebe que tem algumas coisas que não funcionam. Por exemplo, orações padronizadas não funcionam. Orações distribuídas em bilhetinhos, isso não funciona. Por quê? Porque não envolve um relacionamento pessoal com Deus. Às vezes eu recebo pelas mídias sociais, ou vejo em algum lugar, determinadas imagens de passarinhos, cachorrinhos, crianças, com versículos embaixo, mandando recitar aquilo ali. Às vezes tem até aqueles anjinhos estilizados, essas ideias que as pessoas fazem de anjo. Nada disso funciona, porque não envolve um relacionamento pessoal com Deus. Outras pessoas dizem assim, mas eu tenho muita fé, a minha fé vai me guardar. Não importa se você tem fé, importa em quem você tem fé. A fé pela fé não tem significado nenhum. Se você tem fé na fé, ela é nula. Você tem que ter fé no Altíssimo, naquele que Deus enviou para lhe proteger. Fé no Senhor Jesus Cristo. Outros têm um comportamento até arrogante. Eles começam agora a profetizar, entre aspas. Eu profetizo, eu declaro. Isso não adianta de nada. Se Deus permitiu que uma praga dessa corresse pelo mundo, você não pode fazer nada sobre isso. Você não tem autoridade. Se foi Deus que enviou a praga, aí é que não tem poder mesmo. Nós não sabemos se ele enviou, ele permitiu. O fato é que nós não temos poder para fazer nada a esse respeito. Vamos para o versículo 15. Diz assim, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aqui então existem 4 promessas, não é? 4 promessas. Ele nos responderá, estará conosco na angústia, nos dará livramento e nos glorificará. A chave para isso tudo aqui volta mais uma vez a ser, ele me invocará. Está no começo do versículo de novo. Lá no versículo 14 diz assim, porque a mim se apegou com amor, relacionamento. Agora aqui no versículo 15 diz assim, ele me invocará. Ou seja, eu busco a proteção de Deus. Eu oro a esse respeito. Ela não é automática. Você diz, não, eu sou crente, eu sou salvo, agora estou a salvo de tudo. Não entre nessa, meu querido. Você precisa buscar a proteção de Deus. Você precisa orar por você, pelos seus entes queridos, pela sua família, pelos seus parentes, por aqueles que você ama, pela sua igreja, pelo seu estado, pelo seu país. Você tem que invocar a proteção de Deus. Porque isso é que vai demonstrar a sua relação com Ele. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ou seja, você não vai ficar preso àquele sentimento terrível que vai suar as mãos, paralisa com medo de sair de casa. Não.
Fora com a angústia, deixe-se ser cheio do poder protetor de Deus. No versículo 16, o Salmo termina e diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui Deus faz duas promessas a mais: longevidade, ou seja, vida longa, e nos mostrará a sua salvação. É maravilhoso a gente perceber isso. Aquele salmista Asaf, que eu comentei antes, que lá no Salmo 73, ele estava reclamando que via até mesmo os ímpios prosperando mais do que aqueles que andavam na justiça. Mais adiante no Salmo, ele faz uma declaração de que ele estava com a impressão errada. Ele diz assim, Salmo 73, eu vou ler a partir do versículo 22. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional diante da tua presença. Todavia, sempre estou contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me receberás em glória. Aqui há uma promessa clara, há uma certeza plena de que Deus não só tem o controle de tudo, tem poder sobre tudo e Ele nos protege. E no fim de todas as coisas, Ele vai nos receber em glória. Nós estaremos com Ele. Nenhuma coisa pode suceder conosco se não for um plano específico de Deus. Nada. Nós somos completamente imortais, inatingíveis, enquanto estivermos com fidelidade cumprindo o plano de Deus. Quando o plano de Deus para nós tiver terminado, então nós podemos partir. E depois de partirmos, Ele nos receberá em glória. Todos iremos partir um dia, e todos aqueles que forem fiéis serão recebidos em glória. Mas nós não estamos à mercê das epidemias. O poder de Deus nos controla, nos protege, nos ampara. Como diz Russell Shedd na Bíblia Shedd, comentando o versículo 15 do Salmo 91. É impossível acontecer qualquer mal àquele que pertence ao Senhor. As mais esmagadoras calamidades nada mais fazem do que encurtar a peregrinação do crente e aproximá-lo do seu galardão. As dificuldades são bênçãos numa forma oculta. As perdas o enriquecem. A doença lhe é um remédio. O desprezo do mundo é a sua glória. A morte é a porta do céu. Essa é a promessa de Deus. Mas lembre que a condição para tudo isso foi apresentada no Salmo. As três condições são: primeira, a mim se apegou com o amor. Ou seja, o amor faz a gente querer ficar junto dele. Segunda, conhecer o nome do Senhor. Ou seja, saber quem é Deus que se revelou. Conhecer aquele, viver com ele, ter intimidade com ele. É esse o sentido de conhecer o nome. E por fim, ele me invocará. Se apegar com amor, ter experiência pessoal com Deus e invocar, orar. Tendo feito isso, você pode buscar um refúgio divino para receber a proteção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe guarde, que Deus faça com que você cresça tanto em intimidade com Ele, que essas promessas sejam plenamente aplicadas na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.